Às vezes a sua casa tem a atmosfera da Globo, a sua casa tem a atmosfera do TikTok, do Instagram, do YouTube. Nada disso é errado, mas você tem que saber qual é a atmosfera que governa a sua casa, qual que é a unção que governa a sua casa, qual é a atmosfera que é ativada e a frequência que flui a sua família. Os seus filhos estão expostos a ideologias e a doutrinas do diabo, ideologias de gênero, aborto e tantas outras ideias que estão entrando na sua casa, e essa palavra ela não tem sido ministrada, e essa palavra ela não tem sido erguida na sua casa. E eu estou aqui para denunciar toda a frequência negativa que tem entrado na sua casa, porque hoje nós vamos aplicar o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa. Nós precisamos entender: pais que deixam seus filhos em casa e vêm para a igreja, não amam os seus filhos. Pais que deixam o celular para o filho ficar gastando tempo, mas não abre a Bíblia e entrega na mão do filho, você não ama seu filho. Um pai que tem capacidade de entregar um celular na mão do filho, mas não tem capacidade de ler a Bíblia com o filho, não ama o seu legado, não está criando um legado. Você está deixando para que a educação da faculdade, a educação da escola, ou o departamento infantil eduque o seu filho. Mas eu estou aqui para te dizer, como profeta e apóstolo, que nós estamos levantando uma nova geração. E essa geração sou eu, e essa geração são os nossos filhos. Essa geração são jovens que ainda não casaram e terão casamentos de muita excelência. Deus vai quebrar nessa noite, através dessa palavra de entendimento profético sobre a sua casa, de que você e a sua casa servirão ao Senhor. Você precisa incentivar os seus filhos a meditarem, incentivar os seus filhos a lerem a Bíblia, incentivar os seus filhos a jejuar. Ah, meu filho é muito novo, não pode jejuar. Pode, porque lá na tela do celular ele já está sendo doutrinado pelas pessoas. E você, como voz profética, sacerdote, sacerdotisa da sua casa, não está ensinando. Você acha que colocar 3 palavrinhas no celular e deixar seu filho ouvir é ele entender? Não, não é. Nós não podemos ser a geração de que muitos estão vendo pastores e líderes e que os seus filhos estão desviados. O seu legado está no mundo. Os pais estão nos altares das igrejas pregando, os pais estão nos altares das igrejas do Brasil cantando, mas os seus filhos estão nos bares, os seus filhos estão nos prostíbulos, os seus filhos estão nas rodas dos escarnecedores. Mas o seu filho não vai ser assim. Eu acho que você não está entendendo. A sua filha não vai ser assim. Nós estamos aqui para passar o sangue nos umbrais das nossas casas. Está chegando a geração de Josué. Deus está nos concedendo o poder dele para aprender coisas espirituais e proféticas desse tempo. Então Deus está colocando um basta em tudo aquilo que o inimigo está fazendo lá fora. Você tem que entender o que o inimigo está fazendo, mas você tem que discernir o que Deus quer fazer através da sua vida. Chegou o tempo em que nós vamos profetizar e movimentar o poder de Deus para salvar a nossa geração. Diga: eu sou profeta nessa geração. Nós temos que levantar uma geração como a geração de Josué, que eles tiveram um grande livramento quando eles saíram do Egito. É o tempo de nós entendermos os tempos e as estações. É o tempo de nós discernirmos com a nossa chamada como igreja nessa cidade. Eu quero te desafiar a você acreditar que nós somos a geração do milagre. Nós somos a geração que vai brilhar no meio das trevas. Diga: eu sou a geração que vai brilhar no meio das trevas. O próprio Moisés foi uma geração descrente. Ele não entrou na terra da promessa. O próprio Moisés, ele carregava muita unção e muito poder, mas ele não carregava a mentalidade da nova geração. Moisés morreu e toda a sua geração morreu no deserto. Mas Deus levantou uma geração chamada geração de Josué. Uma geração que continua a sua própria história. Uma geração que não é uma geração que tem mentalidade escrava, mas uma geração que é criada e doutrinada numa atmosfera de milagres. Nós precisamos entender que o que vai educar o seu filho não é levá-lo para a escola. O que vai educar o seu filho sobre a inteligência espiritual é quando você dobrar os joelhos com ele lá na sua casa e dizer: o Senhor diz assim na sua vida, meu filho. É quando você abrir a Bíblia e ensinar para ele o que é que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Quando você abrir a sua Bíblia, ungir o seu filho e declarar: o Espírito Santo está sobre você, ele começar a ser batizado no Espírito Santo. Eles viram, a geração de Moisés era uma geração escrava,
tinha uma mentalidade escrava, tinha uma mentalidade escassa. Eles viram as pragas, eles viram os prodígios, mas eles ficaram paralisados no meio da caminhada. Mas houve uma geração que foi ativada como uma geração que foi tocada por uma atmosfera de milagres. E nós somos essa geração, a geração de Josué. Eles viram fogo que os cobria, que os aquecia durante a noite, o tempo que eles estavam no deserto. E eles também viram uma coluna de fumaça que os esfriava durante a noite no deserto. Quando eles tinham fome, eles comiam o pão dos anjos. A Bíblia diz que maná era comida de anjo. Então imagina uma geração que ela é aquecida no fogo de Deus, ela é esfriada no vento de Deus, e ela come comida de anjo. Que tipo de geração será essa? Uma geração que vai correr um DNA do leão da tribo de Judá, uma geração que vai ser alimentada pelo terceiro céu, uma geração que será equipada com autoridade, poder e unção. E essa geração sou eu e você e os nossos filhos. Uma geração que foi criada, mantida e fortalecida na atmosfera de fogo, fumaça e comida de anjo. Perguntaram para os filhos deles: como que vocês venceram aqui? E os pais respondiam: os meus filhos e eu comemos comida de anjo. Maná, lá no Salmo 78, 25 diz que era a comida dos anjos. Os anjos mandavam a comida deles para o povo no deserto. Aquele povo foi alimentado com o pão que vinha do terceiro céu. Eles foram alimentados com uma comida celestial. Alguém pode dizer amém? Às vezes você fica me olhando porque realmente a sua frequência está longe da frequência que Deus quer ativar na sua casa, numa linguagem profética, apostólica, de você discernir os tempos e as estações. Mas eu estou aqui para te ajudar a chegar nesse tempo. Eu estou aqui para te conduzir como profeta na sua casa, para você começar a ter visitações de anjos, e os seus filhos começarem a profetizar. Os velhos sonharão, os filhos e os jovens profetizarão. Chegou o tempo em que nós estamos debaixo dessa unção profetizada lá em Joel 2, nós somos a geração da atmosfera dos milagres. Nós somos a geração que anuncia e prepara o caminho do Senhor. E Yeshua está voltando, e nós estamos aqui para dizer: preparem o caminho do Senhor, porque Ele está vindo. Você não pode se calar, você tem que se levantar. A geração que caiu, ela ficou no deserto, mas a geração que se criou numa atmosfera de milagres. É tempo de nós criarmos os nossos filhos numa nova atmosfera. Nós não somos essa geração que fica no deserto, nós somos a geração que entra na terra da promessa. Nós não somos essa geração que é uma geração escrava. Nós somos uma geração que ativa a mentalidade dos milagres. Nós somos essa geração. Os nossos filhos são essa geração. Nós não podemos nos calar. Nós denunciaremos e prevaleceremos contra toda a hoste espiritual. Posso ouvir um amém? Nós não podemos ficar quietos. Nós vamos profetizar, declarar, chamar a existência, porque nós servimos o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Uma geração treinada dentro do poder de Deus, uma geração treinada no fogo de Deus, uma geração treinada na fumaça de Deus, uma geração alimentada pela comida de anjos. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão entendendo? Faça assim, eu quero ver. Se não tiver, não precisa fazer. Eu quero ministrar quem quer comer hoje da palavra. Quem quer comer hoje da palavra de Deus? Então é para você essa palavra. Os filhos, eles cresceram numa atmosfera de milagres. O Senhor deu vitória sobre todos os inimigos. Eles passaram o mar vermelho e Deus tirou a água de uma rocha seca. Essa foi a geração que viu o milagre. Essa geração, ela não nasceu no Egito. Eles não nasceram na atmosfera da escravidão. Eu posso dizer, eu não nasci no Egito. Eu nasci numa atmosfera de oração. Eu nasci numa atmosfera de milagre. Graças a Deus eu nasci num berço cristão. Eu não nasci no mundo, eu não conheço outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus do meu Pai, Senhor Jesus Cristo. Eu nunca me prostrei diante de uma imagem, nunca entrei num culto que não fosse um culto cristão evangélico. E Deus me mostra que a minha identidade, que Ele me criou dentro dessa atmosfera, é para que a sua casa também seja doutrinada e ensinada em atmosferas cheias da presença dEle.
Nós precisamos criar atmosferas de casas santas, casas poderosas, casas ungidas, casas proféticas, casas apostólicas, casas que serão plantadas em cada geografia, e elas vão dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. As pessoas vão bater na porta da tua casa e dizer: o que está acontecendo? Eu vi algumas pessoas entrando aqui, falando: não entrou ninguém não. Não entrou, entrou 5 pessoas grandes, altas, vestidas de branco. E você vai entender que são os anjos do Senhor que estão acampando ao redor da tua casa e te livrando do mal. Se prepara, porque a geração do milagre, a geração da atmosfera dos milagres, são aqueles que vão tocar coisas impossíveis e vão viver coisas sobrenaturais. Diga: impossível e sobrenatural serão as evidências da minha casa. Mais forte: o impossível e o sobrenatural serão as evidências da minha casa. Diga isso para alguém do seu lado. Profetiza com fé. Diga com fé. Não fale por falar. Nós estamos gerando uma nova atmosfera na sua casa. Quantos estão comigo? É uma geração de Josué. Eles viram a presença de Deus no meio deles. Eles viram o Senhor mandando a comida dos anjos. Eles viram a coluna de fogo, a coluna de fumaça, os milagres. Eles cresceram na atmosfera de milagre. Eu quero te perguntar: em qual atmosfera você está criando o seu filho? Em qual atmosfera você está deixando o seu legado? Ou você vai chegar aos seus 18 anos, seu filho, e de repente falar: pai, não quero saber de igreja, pai, não quero saber de culto, pai, não quero saber disso mais nada. Mas um filho você vai perder? Você vai frouxar a disciplina? Você vai deixar correr solto e frouxo a internet, o celular, o iPad, a televisão, o Netflix? Quem está entrando e direcionando os seus filhos? O seu legado está na mão de quem? Os seus filhos estão na mão de quem? Quem os seus filhos estão sendo discipulados? Você põe a mão todos os dias e abençoa? Os seus filhos estão debaixo de uma atmosfera de línguas estranhas? Os seus filhos estão numa atmosfera de jejum? Os seus filhos estão numa atmosfera de leitura da palavra? Que música os seus filhos ouvem no carro? Que música os seus filhos ouvem em casa? Quais são as palavras? É o som de oração em línguas ou de reclamação? É o som de oração entrando para o quarto: meu pai está orando, minha mãe está profetizando? Ou seu filho está ouvindo gritaria, xingamentos, contendas na sua casa? Você precisa discernir qual a atmosfera que está governando a sua casa. O seu filho vê o que? O churrasco do mundo? Ou o seu filho vê roda de grupos de conexão, onde está tocando um violão e levantando um altar de adoração ao Senhor? Qual é a atmosfera da sua casa? Eu quero dizer que o inimigo sempre vai ficar para trás. Eu quero dizer que o inimigo sempre vai perder. Porque se o inimigo mandar um vírus, uma doença, como já aconteceu 3 anos atrás, o Senhor vai providenciar a cura. Mesmo quando veio o vírus Ebola, Deus providenciou a cura. Ou seja, o inimigo sempre vai ficar para trás. Quem pode dizer isso para alguém? O inimigo sempre vai ficar para trás. Você precisa acreditar na autoridade que Deus te entrega nessa noite. A autoridade de você prevalecer, de você vencer, de você se posicionar, de você saber que Deus quer te dar saúde, prosperidade, alegria e frutificação. A sua casa precisa governar na terra. A sua casa precisa ter a presença do Senhor e muita prosperidade, para que as pessoas possam dizer: essa casa é uma casa bendita do Senhor. E todos dirão: bem-aventurados sois. Você tem que declarar, profetizar saúde, sabedoria, inteligência, prosperidade sobre a sua casa. Às vezes você está lá reclamando e murmurando, e não ativando o profético, não ativando as palavras proféticas sobre a sua casa. Você precisa entender que o inimigo está trabalhando, mas mais poderoso é o nosso Deus, e Ele está trabalhando e desfazendo cada obra do diabo. Cada obra do inimigo está sendo desfeita. O invisível é eterno, mas o que você vê é temporário. Sabe por que você salienta as coisas do inimigo? Porque elas são vistas. Porque elas são vistas na internet, na música, na política, na economia. Você vê isso nas faculdades, você vê isso nos filmes, você vê isso nos filmes que vêm de Hollywood, você vê isso no Netflix, você vê isso no Prime Video, você vê isso em muitos lugares. Você vê o que é visível e você acha que o inimigo está prevalecendo. Mas eu quero te dizer que as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis, elas são eternas. E Deus está trabalhando no invisível, porque não é qualquer um que vai ver Deus. Para
Moisés ver a face de Deus, ele teve que entrar na fenda da rocha, e Deus ainda teve que passar e colocar a mão e passar de costas, para que Moisés tivesse o gostinho de ver um relance da glória de Deus. Porque Deus, o homem que vê Deus morrerá. Mas nós precisamos entender o que o Espírito Santo está nos trazendo nessa noite. Em 2 Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga comigo: o que eu vejo é temporário, o que eu não vejo é eterno. Mais uma vez. Por isso que muitas vezes você quer profetizar e para, porque você não vê o resultado. Mas eu quero dizer que a primeira vez que você começou a orar, Deus já começou a dar ordem aos anjos. Deus já começou a fazer. Você precisa viver pela fé e não pelo que você vê, porque o que você não vê é eterno. O que é visível é temporável, mas o invisível é eterno. Eu lembro uma música que a gente cantava: invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O nosso Deus é invisível, mas Ele é real. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus vai realizar coisas tão grandes como nunca antes você viu. Deus vai te realizar coisas tão bonitas que antes você não viu. Deus vai te dar coisas tão melhores que antes você nunca provou. Eu quero dizer que esta é a geração de provar o quanto o Senhor é bom e quanto a sua misericórdia dura para sempre. O diabo está com medo, porque ele está ficando para trás. Por isso que ele está ativando, por isso que ele está explicitando nas músicas, nos clipes, por isso que ele está explicitando as coisas malignas, os rituais. Mas eu quero dizer que nessa geração os profetas também estão declarando: prepare o caminho do Senhor. As profetisas estão se levantando. Chegou o tempo de nós abrirmos os GCs com poder e autoridade, e cada vida que chegar até a tua cobertura, até o seu grupo de conexão, serão discípulos treinados num tempo de avivamento. Um tempo em que as pessoas vão curar, vão ser batizadas, serão libertas e vão se mover na atmosfera do terceiro céu que está vindo sobre a nossa terra. Eu quero te dizer que nós somos a geração que anuncia a vinda do Senhor. Você precisa se levantar e acordar, porque tudo já está consumado. Não tem mais derrota, porque para nós só existe vitória. Nós acabamos de declarar: em todas as coisas somos mais do que vencedores. Eu quero dizer, esta é a melhor geração. O arrebatamento está chegando. Por isso que eles estão dizendo muito sobre OVNIs. Tem um esquema diferente aqui. O que é isso aqui? Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, gente. Saúde. Que é isso, hein? Me acostuma mesmo assim, estou gostando. Por isso estão falando de OVNIs. Vamos mentir para eles que existe duende. Vamos mentir para eles. Obrigado, viu, Bel? Deus abençoe. Vamos mentir para eles que existe extraterrestre. Porque quando o povo começar a ser arrebatado, eles vão inventar uma mentira, e muitos serão enganados, porque a igreja já foi embora dessa terra. O povo está preparando. Existe uma agenda das trevas, e você está brincando de ser pai. Porque quanto menos profetas foram treinados a serem profetas, mais o inimigo vai matar as pessoas, mais o inimigo vai destruir. Se os pais não treinarem os seus filhos a terem um legado sacerdotal, se você não ensinar o seu filho a amar vidas, a amar o Senhor, a amar a igreja, a amar a palavra de Deus, ele vai ser ceifado. 18 anos ele fala assim: estou indo para o mundo dançar com a Anitta, estou indo para o mundo fumar minha maconha, eu estou indo para o mundo dar uma cheirada na cocaína, eu estou indo para o mundo porque eu não vou viver a minha sexualidade que eu descobri que eu tenho. E aí pastores, líderes que cresceram na igreja vão ver seu legado sendo destruído. Mas eu quero dizer que nessa casa não vai acontecer isso. Vou profetizar: na sua casa não vai acontecer isso. Mais uma vez, na sua casa o diabo não vai entrar, porque nós vamos aplicar o sangue nos umbrais da sua casa. Ideologias, sofismas, abortos e confusões esquizofrênicas de identidade não vão alcançar o nosso legado. Nós precisamos ir para a palavra. Então quero te dizer que nós estamos na melhor geração, porque estamos na geração que anuncia Yeshua para voltar. Nós somos a geração que prepara o caminho ao Senhor. Aleluia. Você precisa se animar, você precisa se revigorar, você precisa se levantar.
Você precisa sorrir. E você precisa profetizar e dizer o que Deus está fazendo. E eu quero que você diga e profetize todos os dias: uma coisa nova Deus está fazendo, coisas novas Deus está movendo, coisas novas Deus está fazendo, coisas novas Deus está fazendo. Você pode dizer isso sobre o seu filho, a sua filha ou a sua esposa que está aí. Diga: coisas novas Deus está fazendo, coisas novas Deus está movendo. Se você fica calado, o inimigo fala. Mas se você fala, o inimigo cala. Vamos calar o inimigo? Porque quando ele for falar, você já está orando em línguas. Quando ele for falar, você está orando. Quando ele for falar, você está profetizando. Quando ele for falar, ele vai dar de cara com um jejum de 24 horas. Não vai ter espaço para ele, porque a sua casa está sendo aplicada com sangue nos umbrais. Nós precisamos nos levantar como uma igreja triunfante, como um povo que decreta, como um povo que avança, como um povo que combate, e que a vitória já foi decretada. E você está aqui porque você se alegra no Senhor. Quantos se alegram por estar no Senhor? Você se alegra porque você ama a palavra de Deus, e porque você acredita nas promessas que Ele te entregou. Não deixe mais o inimigo te enganar sua geração. Os seus filhos são um legado. O seu legado não pode ser comprometido. Os seus filhos precisam caminhar nos caminhos. Ensina o seu filho no caminho que ele tem que andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Que atmosfera que você tem criado seus filhos? O seu pai não te ensinou, sua mãe não te ensinou, mas você está aqui nessa igreja que é pela família, para te ensinar como você vai ensinar os seus filhos. Quando nós olhamos para a geração do mundo, elas estão crescendo numa atmosfera de degradação moral. A Bíblia nos diz que o mundo será coberto de densas trevas, e já está acontecendo. O mundo está sendo coberto de densas trevas. O mundo está sendo coberto, a Europa, ali os árabes, a maldade, o mal está cobrindo o planeta Terra. Mas a palavra do Senhor diz que sobre nós vai nascer a glória do Senhor. Sobre nós vai nascer a glória do Senhor. E a sua casa vai ser como um farol no meio da escuridão. E as pessoas que estiverem nas densas trevas vão caminhar no seu rastro de luz. Porque você, sua esposa e os seus filhos vão caminhar como farol que brilharão no meio de uma densas trevas. A sua casa é a casa da atmosfera da glória de Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Isaías 60, versículo 1. Isaías capítulo 60, versículo 1. Põe-te em pé, levanta-te, resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Yahvé raia sobre ti. Em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações. Estados Unidos, Brasil, Europa, Argentina, as trevas estão cobrindo as nações, mas sobre a igreja, sobre o povo de Deus, levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Quem está entendendo? A sua casa vai ser um farol para as nações. Você e o seu legado, você e sua esposa, você e o seu esposo serão um farol para essa geração. Só quem crê, levanta a mão e diga: minha casa será um farol para essa geração. Com força, diga: minha casa é um farol para essa geração. Diga forte: a minha casa brilha a luz da glória de Deus. Se você crê, aplauda o Senhor muito forte e sela essa palavra sobre a sua geração, sobre o seu legado. Diga: o meu legado não será comprometido. Hoje é fácil diferenciar um cristão, um discípulo de Jesus no meio de uma multidão, porque o rosto de um verdadeiro cristão, discípulo, evangélico, tem que ser evangélico. O comportamento ele é diferente. Ele carrega uma atmosfera diferente. Eu quero que você seja profeta na vida de alguém que está do seu lado. Fala para ele: você carrega uma atmosfera diferente. Nós somos a geração de uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. Uma geração que é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. E quando fala que ela foi plantada, é porque alguém foi lá e colocou ela
Plantada quer dizer que alguém cuidou dela. Plantada quer dizer que alguém cavou um buraco e alguém plantou, alguém adubou, alguém cuidou. Então foi uma árvore que estrategicamente ela foi plantada. Ela foi plantada junto ao quê? Ribeiros de águas. Essa árvore estrategicamente ela foi plantada junto a ribeiros de águas. E essa árvore é você e a sua casa. Essa árvore é você e a sua família. Essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, independente do calor que está lá fora, que está por fora. Se tem um aquecimento global. Está vindo um aquecimento global. A natureza está revolta. Isso não sei o que. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz: não será desdizido. O que a Bíblia fala vai se cumprir. Aí você fica com medo das notícias, ainda mais nessa mídia totalmente enviesada. Você precisa olhar para a palavra e falar: pode vir aquecimento global, pode vir qualquer situação, a palavra sobre a minha vida é uma e ponto final. Eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Essa é a palavra que Deus tem para mim. Vai vir as dificuldades, mas a minha raiz está plantada, entrando fundo e profundo as suas raízes, porque ela está sendo alimentada por ribeiros de água. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a água que purifica. Isso são os sinais de uma casa. As pessoas vão olhar para você e vão ver: que árvore frondosa, que árvore bonita, que árvore bela, boa, que árvore produtiva. As pessoas falarão de você e da sua casa. Haverá um testemunho da glória de Deus sobre a sua casa. E esse resultado é: essa árvore vai dar frutos. Coloque Salmo 1, por favor. Essa árvore vai dar frutos. A sua casa vai ter bons frutos. A sua família vai dar frutos. Salmo 1 diz que abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Versículo 2. Sua palavra 3. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, que é ribeiros de águas. Dá fruto no tempo apropriado. Suas folhas não murcham. E tudo quanto fizer vai prosperar. Diga: essa palavra é sobre mim. Quem está profetizando está com vergonha. O profeta, ele fala com autoridade. Vai ler Daniel. Vai ler o que Eliseu falava. Eliseu, ele mandou umas ursas matar um bando de moleque. Os caras eram diferenciados. Eles não falavam assim, não, falavam com voz de trovão. Porque profeta representa a voz de Deus. E a Bíblia diz que a voz de Deus é o som de muitas águas. Então quando você profetizar, profetiza como profeta. Diga: esse versículo é sobre mim. Melhorou. Árvore plantada. Imagina uma árvore plantada perto de águas. E imagina outra árvore que não é plantada perto de água. E a Bíblia dá 3 características: vai ter fruto, folha e vai ter prosperidade. Fruto, folha e prosperidade. Diga de novo. O fruto são os filhos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que a folha dessa árvore é remédio. Ou seja, as folhas que não caem, as folhas que não murcham, quer dizer que a sua saúde vai estar ok até os seus 90, 100 anos. Só para quem recebe. Tem gente que é muito incrédulo, você gosta da doença, né? Você gosta do SUS, você gosta da injeção, você gosta do coma, você gosta da internação, não é? Amém ou não? Então vou falar de novo: a sua saúde não vai cair, você vai ser saudável até os seus 90, 100 anos. Melhorou, vamos aplaudir porque houve fé nessa casa. Você precisa ativar a sua fé na dimensão do terceiro céu. Você está olhando para o problema e fala assim: problema, oh problema, vem problema, pega na mão aqui problema. Eu estou andando com um problema, eu estou dormindo com um problema, eu estou acordando com um problema, eu estou viajando com um problema. Quando o problema vier, fala assim: solução, agora vem solução. Caminha comigo, solução. Deita comigo, solução. Dorme comigo, solução. É o tempo de você liberar palavras contrárias às palavras que o inimigo está batendo na sua porta. Se é problema, você vai declarar solução. Se é doença, você vai profetizar cura. Se é pobreza, você vai declarar prosperidade. Se é angústia, você vai decretar solução, restauração, vida.
saúde, alegria. Você precisa profetizar o contrário, porque você está na dimensão do terceiro céu. Você está ativando a atmosfera diferente da casa do seu vizinho, da casa do seu pai, da casa do outro vizinho, da casa do seu irmão, da casa do seu amigo. A minha identidade é profética, então a minha casa profetiza. A minha casa se move em outra frequência. Quem está entendendo? E aqui está dizendo que tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Seu casamento vai prosperar. A educação dos seus filhos vai prosperar. Suas finanças vão prosperar. Seus sonhos vão prosperar. Seu GC vai prosperar. Sua casa vai prosperar. Eu posso ouvir um amém? Diga: tudo vai prosperar. Diga forte: tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo quanto eu realizar vai prosperar. Diga: vai prosperar. Vai prosperar. Diga: vai prosperar. Aplauda o Senhor, essa é a palavra para a sua casa. Vai prosperar. Essa geração fala o que é. Essa geração que nós estamos lidando é uma geração que fala que o certo é errado e o errado é certo. É a geração que fala que o bom é ruim e o ruim é bom. Valores invertidos. Uma geração corrompida. Uma geração escrava. Uma geração que está nas densas trevas. Mas o Senhor está levantando a geração que vai se levantar dentro do poder e da autoridade do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Diga: essa é a minha casa, firmada sobre a rocha. Então essas pessoas falam que são livres. Não, nós estamos nos libertando do paternalismo, nos libertando dessa doutrina eclesiástica da igreja. Nós somos livres para escolher quem nós queremos ser, livres para matar os nossos filhos que não queremos que eles nasçam. Mas eles nasceram, né? Não sendo eu, claro. Essa geração doutrinada, em que elas distorcem os princípios, acreditam que estão sendo livres, mas a verdadeira liberdade é a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa geração, que ela pega os seus problemas, os seus traumas, a luxúria, a ansiedade, a depressão, a rejeição, o abandono, e usam seus traumas para promoverem as suas angústias. Mas nós usaremos a palavra para promover a presença de Deus. Porque nós estamos aqui pregando uma geração de Josué, uma geração que se cria debaixo de uma atmosfera de milagres. E nós precisamos entender que lá no meio dessa guerra, no meio dessa luta entre Faraó e Moisés, entre Israel e os egípcios, Deus liberou um sinal. Existia uma geração sendo escravizada, uma geração que era filho de um príncipe chamado Israel. Essa geração que tinha um legado de príncipe, eles eram um legado de principados. O que é principado? Aquele que herda uma realeza, aquele que herda uma unção real. E Israel foi chamado de príncipe porque ele lutou com Deus e a vida dele foi salva. E eles foram levados, os filhos de Israel foram levados para dentro do Egito. Existia uma geração ali da promessa e uma geração dos egípcios. E Faraó maltratava o povo de Deus ali no Egito. Então Deus dá uma ordem, depois das 9 pragas, Deus dá uma ordem: vamos colocar um sinal nos umbrais das casas. Vamos colocar um sangue nos umbrais das casas. Por quê? Porque existe uma geração como a geração do Egito, e existe uma geração como a geração do povo de Deus. Nós estamos na mesma situação de libertação como aquele povo vivia. Aquilo apontava para os últimos tempos. E nós estamos aqui para declarar que é o sangue de Jesus nos umbrais da sua casa, aplicando nos umbrais da sua casa, que vão impedir que as ideologias, as ideias e os sofismas do mundo entrem na sua casa. Chegou o tempo de você ativar aquilo que realmente Deus fez você sonhar. E que muitas vezes, por causa das situações que nós vemos, ouvimos e sentimos ao redor, o inimigo quer nos enganar, que nós desistamos, que nós recuamos, que nós deixemos de lado a obra e vamos cuidar das nossas coisas e dizer: o anticristo está vindo, as dificuldades. Não, nós estamos na melhor geração, nós estamos no melhor tempo. A novidade do Apocalipse é que um novo céus e uma nova terra está chegando. Para nós é o melhor tempo. Você pode dizer: para nós é o melhor tempo. Vamos lá para Levítico 17:14.
Coloque, por favor, Levítico 17, 14. Pois a vida de toda carne é o sangue. Nós vamos vencer a geração corrompida e fortalecer na nossa casa um legado de uma geração em que é crescida, criada e educada numa atmosfera de milagres, se nós entendemos o poder do sangue. O que vai fazer a glória do Senhor nascer sobre a tua casa, o que vai fazer a sua casa ser uma geração como um farol, a geração de Josué, a geração que é criada debaixo de um milagre, é o poder do sangue. É o sangue que nos livra do mal. A vida da carne está no sangue. Para você conhecer se a pessoa está saudável ou não, ela faz o que? Um exame de sangue. É através do sangue de uma pessoa que você vê se ela é saudável ou se ela está doente. O sangue significa vida. O sangue significa o poder que há em nós. O sangue é a única que perpassa em todos os órgãos, em todos os lugares do seu corpo. É o sangue que movimenta todo o seu corpo. E pelo poder do sangue de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos 100% homem e 100% Deus. Então Jesus tinha o sangue de Deus e o sangue de homem. Ele era o sangue por nascer no útero de Maria, mas ele também tinha o sangue do próprio Deus. Era o sangue que era totalmente de Deus e um sangue que era totalmente de Maria. Havia ali o 100% homem, mas também 100% Deus. Por isso que o poder do sangue de Jesus, ele já foi anunciado lá no Egito, nos umbrais das casas dos hebreus, dos israelitas, do povo de Deus, anunciando que viria um sangue que nos perdoaria e que nos livraria da condenação eterna. Vamos lá para Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículo 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Aqui está dizendo que quem veria o sangue seria Deus. Deus, ele disse: pegue um ramo, esse ramo vocês vão passar, vão pegar o sangue do cordeiro, colocar numa bacia, vocês vão pegar um ramo de árvore, vocês vão ensopar esse ramo, e vocês vão passar nos umbrais das casas, e quando eu vir, do verbo ver, ele diz, quando eu vir o sangue nos umbrais, eu vou passar por cima dessa casa. Você precisa entender que não é sobre você ver o sangue, mas é sobre Deus ver o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E aquele sangue será por sinal nas nossas casas. Você precisa entender que o sangue é um sinal de livramento. O sinal será visto, o sangue é o sinal. E diz que a morte, a praga de destruição, a praga de mortandade não vai alcançar a nossa casa. Os alimentos estão sendo contaminados. Existe estudos comprovados que a vacina, ela tem gerado muitas coisas na vida das pessoas que tomaram várias doses de vacina. Nós percebemos que existe uma agenda do diabo para matar e destruir a humanidade. Porque quanto menos profetas e homens e mulheres de Deus ensinarem seus filhos a serem homens e mulheres de Deus, mais a mortandade vai se espalhar e menos vidas serão alcançadas. Mas aqui está dizendo que o sangue, quando você aplica sobre os umbrais da sua casa, a mortandade não entrará sobre a sua casa. As ideias contrárias não entrarão sobre a sua casa. As ideias contrárias à palavra não entrarão na sua família. Mas você precisa entender o quanto é importante aplicar o sangue nos umbrais da sua casa. Deus, ele diz, quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. O sangue tem 3 objetivos. O primeiro é o significado. O significado do sangue. Existe um versículo que nos mostra exatamente o que significa isso. Quando Jesus, ele sentou com seus discípulos para comemorar a Páscoa, para comer a Páscoa, ele leu exatamente esse versículo com eles. Vamos lá para Mateus 14, versículo 12. Diz que Jesus, ele foi comer a Páscoa, que era uma celebração dos judeus, lembrando do sangue que passou lá no Egito.
Olha o que diz: o discípulo de João viram e levaram seu corpo e o não é isso aí não. Marcos 14, 12, depois Mateus. Marcos 14, 12. E no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram: onde deseja que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Versículo 13. Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo: ide à cidade, certo homem, carregando um cântaro de água, virá ao vosso encontro, e vocês vão perguntar para ele: onde que nós vamos? O mestre está pedindo. Não vou falar porque eu não vou ler. E aí e vocês sigam ele, e eles vão levar vocês até uma mobília, e é lá que nós vamos cear a Páscoa. E Jesus entrou naquele lugar com seus discípulos, e eles comeram a Páscoa. E sabe qual versículo que Jesus leu? Êxodo 12, versículo 13. Êxodo 12, versículo 13. Coloca por favor, Êxodo 12, versículo 13. E aqui está dizendo: o sangue, vendo eu o sangue, passarei por vós. Por isso que Jesus então, ele pega o cálice e ele diz: esse é o sangue da Páscoa. Jesus está dizendo: sabe esse sangue que vocês estão lendo aqui em Êxodo, na Torá? Jesus ensina para os seus discípulos: sabe esse sangue que vocês estão lendo aqui em Êxodo, que Moisés deixou? É esse sangue aqui. Esse sangue que livrou o povo lá no Egito. Quem beber desse sangue vai ser livrado do seu corpo, a sua carne e o seu espírito. A sua família vai ser toda guardada. E aqui está dizendo: eu viro o sangue, passarei adiante. É isso que nós precisamos entender, dessa celebração de livramento. Da sua família está guardada, da sua família está protegida. A Bíblia diz que toda a família tinha que estar dentro da casa. A família são os filhos e a esposa. Toda a sua casa precisa estar debaixo de um sangue, e é o sangue de Jesus, precisa estar aplicado debaixo do sangue. O segundo aspecto do sangue é a eficácia. Sabe qual que é a eficácia do sangue? Que o espírito da morte vai passar por cima da sua casa, mas não vai entrar na sua casa. O espírito da morte vai passar por cima, o destruidor ele não vai entrar, porque o que impede dele entrar é o sangue do Cordeiro. O sangue que foi aspergido sobre os umbrais da sua casa impede do espírito da mortandade entrar, da praga da mortandade entrar. Eu quero dizer que existe uma praga chamada ideologia, e essa praga quer destruir a mentalidade, a identidade dos filhos, colocando depressão. Eu sou psicólogo e eu atendo pessoas totalmente destruídas psicologicamente. Eu atendo pessoas destruídas na sua identidade, pessoas tomadas pela carnalidade. E os problemas, claro que são psicológicos, mas que têm uma influência espiritual. Nós precisamos entender que aonde há o sangue, o espírito e a praga da mortandade não entrará. A pior mortandade, a pior praga, não é o seu filho ficar doente, mas ele se desviar completamente dos caminhos do Senhor. Quem está comigo aqui? Quem ama seus filhos aqui? Quem é pai e mãe? Você precisa se atentar, porque o inimigo está entrando na tua casa. Você precisa se posicionar. Seu pai não te ensinou a palavra, seu pai não te ensinou a orar, seu pai e sua mãe não te ensinou a jejuar, seu pai e sua mãe não te ensinou a ler a Bíblia, seu pai talvez nem te deu um beijo, um abraço e disse que você é um filho amado. Mas chegou um tempo de você colocar todas as suas dores na cruz do Calvário e entregar para os seus filhos a atenção, porque você está cuidando de um sacerdote, uma sacerdotisa. Você está cuidando de um profeta e de uma profetisa. Você está cuidando de um legado que Deus te deu para cuidar. E Ele diz: ensina, porque quando for velho não vai se desviar dele. Eu posso ouvir um amém? Nenhum julgamento de Deus pode cair sobre o homem ou mulher que tem o sangue dele sobre a sua vida. Vamos lá para o versículo 22, Êxodo 12, versículo 22. 12, 22. Tomai alguns ramos de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e das suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã. Preste atenção, aqui está dizendo que era para colocar toda a família dentro da casa, e à meia-noite o espírito da morte passaria, e a família que estivesse naquela casa, diga a palavra bem forte, família, e a família que estiver dentro daquela casa, o espírito da morte passaria e não tocaria naquela casa. Eu quero te perguntar: quem é a sua casa?
Quem são? Fazem parte da sua família. O sangue na verga da porta, nas ombreiras, nos umbrais. É o sangue em cada lado, em cada ombreira. É o sangue embaixo, em cima de cada lado. É o movimento aponta para a cruz. E era um madeiro. Aquilo apontava para, tem que ser na ombreira. E a ombreira, ela era feita de madeira. Por que o sangue tinha que ir na madeira? Porque daqui uns anos, milhares de anos, seria o sangue no madeiro de Jesus Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Jesus. Em 1 Pedro 1,18 diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro que fomos comprados. Mas no versículo 19, coloque aí por favor, o que nós fomos comprados? Alguém sabe dizer? Diga com voz de trovão. Pelo sangue de Jesus. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. O sangue precioso, o sangue de Deus e o sangue do homem, fundidos no sangue de Cristo. Aleluia. Mas o sangue só tinha razão, só tinha poder se ele fosse aplicado. Você precisa aplicar o sangue de Jesus. Você precisa aplicar. Se o cordeiro ele fosse estrangulado, não teria força. Se o cordeiro fosse crucificado, não teria força. Se só matasse o cordeiro e jogasse no chão, não teria força. O que eles tinham que fazer? Volte lá por favor. Lá para Êxodo 12, 22. O que precisava ser? O sangue precisava ser aplicado. Digo, o sangue precisa ser aplicado. Só vai ter poder, diga, se for aplicado. E aqui diz: tomai alguns ramos de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e aplica, marca, sinaliza, atravessa da porta de madeira e suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia, em cima, no lateral. Olha aí a cruz formando, de cima para baixo, de um lado para o outro. Quem está me acompanhando? Você precisa aplicar o sangue, porque quando o Senhor ver o sangue nos umbrais da sua casa, então a mortandade baterá em retirada. O sangue aplicado sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Você precisa aplicar o sangue a tudo que é ligado a você. Como que eu aplico o sangue? Profetizando, orando, meditando, declarando a palavra de Deus, tendo uma vida de comunhão, vindo à igreja, não só no culto de domingo, mas no GC, no grupo de conexão, na ETM. Você se criando uma cultura que o seu pai não te criou. Qual que é a cultura da casa do seu pai? Domingão, domingo do Faustão. Essa é a cultura que você foi criada. A identidade do seu pai foi uma, a sua identidade é outra. Você tem que criar a identidade da sua casa, a cultura espiritual da sua casa. Domingo é dia de culto, porque essa é a minha cultura. Porque eu não sou mais aquela casa, eu sou a minha história, a minha família. Eu estou debaixo da aplicação do sangue do Cordeiro. Eu posso ouvir um amém? A voz do sangue clama. Eu quero dizer uma coisa, que o sangue tem voz. O sangue tem voz, porque o sangue tem vida. A primeira vez que o sangue é mencionado foi quando Caim matou seu irmão. E o que Deus diz? A voz do sangue do teu irmão clama para mim. A voz do sangue do teu irmão clama. Mas eu quero dizer que o sangue de Jesus também tem voz. Enquanto a voz do sangue de Caim, o sangue de Abel, a voz do sangue de Abel clamava: vingança, vingança, vingança. A voz do sangue de Jesus declara: perdão, perdão, perdão. Vamos lá para Hebreus 12, 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido. Ou seja, o sangue aspergido, ele foi aspergido aonde? Lá, nos umbrais da casa do povo de Israel. E o sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Quem está comigo?
O sangue de Jesus se expressa com mais autoridade que o sangue de Abel. Então, quando você coloca o sangue, aquele sangue, ele começa a falar no plano espiritual. O sangue tem uma voz, e quando você aplica o sangue sobre a sua casa, aquele sangue fica emitindo uma frequência no plano espiritual, e a mortandade bate em retirada, a doença bate em retirada, porque quando passa na porta da tua casa, ele ouve uma voz dizendo: aqui você não entra, porque essa casa é protegida e guardada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Raabe, ela sabia disso, e ela foi instruída a aplicar o sangue no umbral da porta da casa dela, da janela da casa dela. Vamos lá para Josué 2, vamos comigo aí, põe aí por favor, Josué capítulo 2, versículo 12, Josué 2, 12. Agora pois jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro. Diga: sinal seguro. Raabe, ela viu que os espias iam para Jericó, e ela olhava da janela da casa dela, e ela via Josué, ela via os sacerdotes, ela via a arca, ela via aquele acampamento das 12 tribos, e ela começava a tremer de medo, porque todo jericozense estava morrendo de medo. Todos de Jericó estavam tremendo de medo, todos estavam desesperados dentro da muralha de Jericó. E aquela mulher olhava e ela viu que os espias entraram, e ela recebeu aqueles espias na casa dela, e esconderam no lugar, numa eira, e bateram na porta e falou: olha, os espias entraram aqui. E ela mente. Ué, mas ela mentiu. Tem gente que mente para se enganar, mas mentir para se livrar não é mentira. Ela mente e disse: não, eles não estão aqui, eles não entraram. E aqueles homens vão embora, e eles então fazem um pacto com ela, e disseram: porque você nos guardou, você vale a nossa alma. E ela fala: então o que vocês vão fazer? E eles fazem um pacto, e disseram com ela: aquela prostituta, uma pecadora, eles disseram: todos que estiveram dentro da tua casa, o que eu disse? Casa. Diga: casa. Todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Você precisa amar a sua casa. Você precisa olhar para o seu filho e perguntar: eu estou ensinando ele a ser menino ou ele ser moleque, ou ele ser homem? Você precisa olhar para a sua filha e falar: eu estou ensinando ela a ser uma mulher ou uma menina? Eu estou ensinando os meus filhos a serem do altar ou do mundo? Meus filhos com 18 anos vão virar as costas para mim, ou eles vão estar andando no altar do meu lado? Você precisa colocar sangue nos umbrais da sua casa. Você precisa colocar os seus filhos debaixo do sangue, porque eles já estão expostos ao inimigo, e você precisa expor eles ao sangue do Cordeiro. Você precisa fazer um trabalho diferente. Você precisa deixar que o óleo que escorre da tua barba comece a pingar sobre a cabeça dos seus filhos. A unção que escorre da sua cabeça precisa pingar, escorrer no legado que Deus te deu, que são os seus filhos. Quem está me entendendo? E Raabe, então, eles falam: coloca um fio de escarlata, coloca um fio vermelho. Por que tinha que ser vermelho? Porque dava alusão ao sangue do Cordeiro, dava alusão à libertação. Eles foram tão impactados quando eles saíram do Egito, que eles estavam indo para a terra da promessa, mas Jericó estava atrapalhando o esquema, estava atrapalhando a estratégia. Não, vamos derrubar Jericó, porque nós vamos invadir a terra da promessa, porque era uma geração de milagre, é uma geração que acordava com fogo, que acordava com a fumaça, que dormia com fogo, que tomava o café da manhã com a comida dos anjos. Então eles olhavam para Jericó e falavam assim: Jericó é só mais um impasse que nós vamos derrubar, assim vai ser você e os seus filhos. Será que alguém consegue entender o que eu estou falando? Nós precisamos ativar uma atmosfera de impossibilidades e de uma atmosfera de sobrenatural. E eles olhavam e falaram para ela: o sinal
que vai te trazer segurança é se você colocar um fio de escarlata, um fio vermelho, um cordão, um fio vermelho na janela da sua casa. E eu não tenho um compromisso, se alguém que estiver fora da sua casa, que for dos céus, ele vai morrer. Mas quem estiver debaixo do sinal seguro, eu vou proteger. E nos faça o contrário, se nós não cumprimos essa promessa. E quando você vai ler, de tudo que os espias voltaram para Josué e disseram para ele, sabe o que eles falaram? Sobre uma prostituta que o salvou. Eles não falaram de Jericó, do muro. Olha, nós fomos lá, o povo está com medo da gente. Foi isso que a prostituta... Sabe qual o relatório que eles trouxeram? Não foi de quão grande era a muralha, não foi de quão poderosa era a muralha, de qual a arquitetura e a engenharia ultra mega advanced e forte que era a muralha. Não. Eles voltaram dizendo: a prostituta Raabe nos protegeu. E sabe o que ela nos disse? Que todos estão tremendo de medo de nós. Vocês estão entendendo? O diabo, ele tem medo de você. Por isso que ele joga uma mentira para você ter medo dele. Porque na verdade ele está morrendo de medo de você. E Deus vai começar a mudar os sentimentos. Você vai ser tomado de poder e autoridade. E o inimigo vai bater em retirada da tua casa e de tudo que é ligado à tua vida e aos teus filhos. Deus tem um compromisso com a sua casa. Deus ama a sua família. Deus ama os seus filhos. Deus ama o teu legado. Deus ama a tua filha, o teu filho, a tua casa, o teu esposo, a sua esposa. Quem ama a sua família aqui? Aplica o sangue nela, meu querido. Coloca a sua casa debaixo do sangue. O apóstolo Paulo, lá no versículo, em Atos 16, eles começaram a orar e as correntes se abriram, as prisões se arrebentaram, e o carcereiro ficou desesperado. O que ele fez? Ele ia se matar. E o apóstolo falou: não se mate, porque aqui é a obra de Deus. E ele falou: mas o que eu tenho que fazer? Ele falou: crê no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a tua casa. Deus quer salvar você e toda a sua casa. Diga para alguém isso: Deus vai salvar você e toda a tua casa. Aleluia. Vamos aplaudir o nome dele, que é maravilhoso. Eu quero que você entenda que aquela prostituta, imagina, a mulher que tinha vários homens, agora foi a mulher que salvou o pai. Pai, imagina essa mulher falando com o pai: pai, eu sei que o senhor não concorda com a minha vida, mas eu quero te convidar o senhor a entrar lá na minha casa de prostituição, porque é na casa da prostituição que Deus vai fazer um milagre. Deus usa quem não é para envergonhar quem acha que é alguma coisa. Deus pega a mulher que era cheia de pecado, mas ela que precisava de misericórdia. E eu imagino o pai dela falando: minha filha, pai, chama a mãe, chama o pai, chama todos os meus irmãos. Eu quero toda a minha família debaixo do sangue. Eu vou guardar minha casa. Os espias vão vir e nós seremos guardados pelo sangue. Seu filho não está indo para o GC. Sua filha não está vindo para a rede de jovens. Sua filha, você não está lendo a Bíblia com ele, não está lendo a Bíblia com ela. Você não tem misericórdia dos seus filhos. Você não ama os seus filhos. Você expõe os seus filhos a músicas pornográficas. Você expõe os seus filhos a filmes, a celulares. Mas o seu filho não sabe um versículo de cor. De nova vida não é compromisso para o seu filho. Compromisso do seu filho é você ficar com ele na casa, na sua casa, vendo Netflix. Você precisa olhar e entender que é tempo de você colocar todos da sua casa debaixo do sangue. Não estou dizendo que você não pode se divertir, ir para o cinema. Tem que ir para o cinema, tem que ir para a churrascaria, tem que ver Netflix, tem que fazer tudo o que você quiser fazer. Você tem que ser feliz, mas você tem que ter o sangue nos umbrais da sua casa. Você tem que ensinar a sua casa a servir ao Senhor. Vamos lá para Êxodo 12, versículo 3. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4. Vamos ver o que aconteceu aqui. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro, para cada família. O cordeiro era para quem? Então existe um sangue destinado para a sua família. Existe uma proteção para a sua casa.
Um cordeiro para cada casa, não era para cada pessoa. Deus não tem compromisso no pai, Deus não tem compromisso com a mãe, Deus tem compromisso com a casa, Deus tem compromisso com a família. Deus quer o pai, quer a esposa e quer o filho. Deus quer toda a família, porque o cordeiro era para cada família. Diga essa palavra linda bem forte: família. Um cordeiro para cada casa. Vamos continuar no versículo 4. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então junta com o vizinho mais próximo da sua casa. Olha a conexão, olha o GC acontecendo aqui. Pergunta para a pessoa do seu lado: você já tem seu GC? Olha o GC acontecendo. Vai juntar com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. Aqui é interessante que não é a família que é pequena para o cordeiro, não é o cordeiro que é pequeno para a família, é a família que é pequena para o cordeiro. Ou seja, a provisão de Deus sempre será maior do que a sua necessidade. O cordeiro de Deus é a providência, a graça é maior do que o teu pecado. A provisão de Deus sempre será maior do que as tuas necessidades. Versículo 14, vamos lá para o 14 agora. Josué 2, versículo 14. Olha o que diz aqui. Josué 2,14. Diante deste apelo responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de graça e lealdade para você, Raabe. Olha o pacto que o sangue traz de livramento. Eu imagino os espias. Ouve o som comigo. Você consegue ouvir o som dos gritos, das espadas, do povo derrubando os muros? Caiu, mas a casa de Raabe, em cima do muro, permaneceu intacta. Tem escritos que dizem que teve uma foto que foi preservada até 1800, que eles acharam os escombros de uma casa, e eles disseram que da muralha de Jericó. E a foto, eu não consegui achar essa foto. E eles dizem que nos escombros eles acharam literalmente uma janela intacta. E eles acreditam que é aquela janela, uma janela que estava o fio de escarlate. Qual o fio? Fio fala de frequência. Qual é a sintonia? Qual é a frequência que se fala na sua casa? Qual é a frequência que toca? Sabe, a palavra Raabe, ela é apresentada 3 vezes na Bíblia. Primeiro, na linhagem de Jesus. Segundo, ela é considerada um herói da fé. E terceiro, ela é exemplo de obras e de fé. Lá em Mateus 1, Hebreus 11 e Tiago 2. Raabe, ela recebeu os espias, porque ela colocou sangue, um sinal seguro do sangue na sua janela. Raabe recebeu os espias pela porta, mas pela fé, ela entrou com eles pela porta, mas pela fé, ela olhava pela janela. As obras diante dos homens serão vistas pela porta, mas aquilo que não é visto será respondido pelas janelas do céu. Nós meditamos aqui que o Senhor vai abrir as janelas do céu e vai liberar sobre nós bênçãos sem medida. Pela janela de Raabe, ela foi abençoada. Pela janela de Raabe, ela foi alcançada. Quando nós olhamos pela janela, dá alusão à perspectiva de ver a cidade. Ela vira as costas para a cidade de Jericó, e ela agora olha pela janela o acampamento de Jerusalém. Ela tinha a visão da janela dela, dos chofares que eram tocados. Ela via a arca andando. Ela viu o movimento das 12 tribos acampadas. Ela viu uma atmosfera de milagres sobre Israel. Mas ela olhava para Jericó e ela viu que a atmosfera já era de morte. E a Bíblia diz que quando o espírito da morte passou em cada casa no Egito, a casa dos egípcios tinha um morto, e na casa do povo de Israel tinha vida. A Bíblia ainda fala, e em cada casa dos egípcios havia um morto. Todos os primogênitos morreram, até dos animais eles foram mortos. Mas sabe qual que é a palavra sobre a tua casa? A mortandade, ela vai passar por cima e não vai entrar. A ideologia vai passar por cima, ela não vai entrar. A doutrina do mundo vai passar por cima e não vai entrar. As ideias não vão roubar a tua genealogia, não vão tocar o teu legado.
A sua casa é o farol dessa nação. A sua casa está marcada com o sangue de Yeshua. A sua casa é bendita, é abençoada, bem-aventurada. Existe uma nova atmosfera na sua casa. Eu posso ouvir um amém? Me ajuda a pregar, meu querido. A primeira vinda de Jesus, ele veio humilde. Ele veio como um carpinteiro simples. Ele morreu pelos nossos pecados. E a primeira vinda foi à porta. Ele veio humilde. Assim como os espias vieram humildes, esconderam. Nossa, cuida de nós, nos protege aqui, nós somos humildes, nos guarda. Assim Jesus veio, me mata, eu estou me entregando, e Jesus morreu por nós. Mas a segunda vinda, os espias vinham com fogo, com autoridade. Os espias vinham com grito que derrubaria as muralhas de Jericó. Assim como também a segunda vinda de Jesus é num cavalo branco, com seu poder e autoridade, como leão da tribo de Judá. Ele vem fazer justiça sobre a terra. Creu, vai morar comigo. Não creu, você está condenado. Ele vai vir com justiça. Ele veio na primeira vinda num jumentinho, mas na segunda vinda ele vai vir num cavalo branco. É diferente. Segunda vinda não é para uma nova oportunidade. Segunda vinda é para juízo eterno. Hoje você ainda está no tempo, no time de Deus, de guardar tua vida e a tua descendência. É o tempo de aplicar o sangue nos umbrais das nossas casas. É tempo de você aplicar o sangue sobre a sua comida, sobre as suas vestes, seu calçado, sua casa, seu carro, seus sonhos, seus planos. Tudo precisa ter a aplicação do sangue de Jesus. Eu vou te ensinar hoje a aplicar o sangue sobre tudo. Tudo que você tem vai conservar. Tudo que você tem não vai acabar. Você vai aplicar o sangue, você vai usar. E você vai estar usando e vai estar tudo novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai doar para alguém, porque ainda está bom. Tudo na tua vida vai ser bom, vai conservar, porque você aplicou o sangue de Jesus. Quem está comigo? O Espírito de Deus vem nascendo sobre você. Josué 2,18, estou encerrando. Josué 2, versículo 18. 2,18, Josué 2,18. Dessa maneira os israelitas deram aos levitas essas cidades. Não, 2,18, você pôs 21,8. Josué 2, versículo 18. Se quando de nossa chegada a essa terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho, diga fio vermelho, cordão de fio vermelho escarlate, a janela pela qual nos fizeste descer, e não reunirdes contigo em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família. Diga teu pai. De novo. E até os servos de teu pai. A graça vai alcançar até as pessoas que andarem com você. Não tem o seu sangue, mas por serem seus discípulos, eles vão ser alcançados. Quando você recebe essa palavra? O que vai embora do Egito? A palavra é essa, é uma palavra de um sinal seguro. Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, é o sinal seguro. Que ele diz, é a proteção a Yahvé, para a minha Deus. Casa. Quais são, porém, os que hão de ir? Vamos aplaudir o Senhor, você crê nisso? Essa pergunta é um pouco esquisita, não é? Por que Faraó está perguntando se o seu filho vai com você? Por que Faraó está perguntando se os filhos irão com os pais? Aplicar o sangue, ensinar seu filho a palavra. Porque o diabo ele quer o sangue e levar seu filho para a casa do Senhor. O faraó aqui aplicar o sangue é você ensinar o inimigo, toda a tua família, está ceifando a vida do seu filho e da sua filha, os princípios da palavra. A pergunta é óbvia, a pergunta é muito estranha. Você guardar toda a sua casa dentro da proteção do fio vermelho na janela. Alto e bom, claro, bem especificamente. Vamos lá, o que vai lá na sua casa, coloca, versículo 9. Moisés responde, fala bem alto. Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado. Havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Ensina o seu filho no caminho. Ninguém vai ficar no Egito. Eu quero dizer uma coisa, todo mundo vai embora.
Fala, Tem ninguém pais vai que ficar estão em para Canaã, trás. mas os seus filhos estão no Egito. Você tem que falar com autoridade, Eu quero porque que essa você voz vai resgate ecoar a os tua seus filhos do 10ª Egito. geração. Seus Diga, filhos não podem ninguém ficar vai no Egito. ficar para trás. Tem muitos pais que estão nos altares de Canaã. Que e seus pergunta filhos boba nos é bares essa, do Faraó? Egito. Você quer ouvir Essa então não a vai ser a sua resposta? realidade. Vai todo Vou mundo repetir. sair do Esse não vai Egito ser o que e vão todo dizer mundo vão vai entrar em dizer de Canaã. você. Não Sabe vai o que eles ficar vão um dizer fio de de você? cabelo do povo Ele e de a Deus casa dele nessa estão terra de firmes na escravidão. presença do Senhor. Olha lá os netos dele. Olha as netas dela. O inimigo está Estão querendo firmes, dizer: um legado você me dá só um filho seu para me cheio destruir a identidade do sangue dele, de para me Jesus. enganar Diga, ele, a esse será o meu sexualidade dele. testemunho. Me dá um filho seu que eu vou destruir. E é interessante que o E diabo Moisés ele fala, pede os seus ninguém. filhos. Ele pede o Até seu legado. nossos idosos. Por isso que você às vai vezes ter você não paciência, casa, que nós vamos andar até não com os casou velhinhos. ainda. E todo Eu quero dar mundo uma vai palavra entrar pra na você que é terra da solteiro. promessa. Porque Você precisa todo dobrar os mundo seus foi joelhos livrado pelo e umbral começar a que estava desatar isso na sua manchado vida. de Porque existe até sangue. uma De agenda do inferno sangue. para que você não case. E o espírito Porque da Deus, ele morte não trabalha não com entrará solteiros, Deus trabalha nas com casas família. que aplicam o sangue. abençoe as Faraó famílias. pode destruir os A Bíblia diz o egípcios, quê? mas o Serão povo benditas dele não todas vai as tocar. famílias da terra. E eu profetizo que os Não solteiros vai vão tocar. casar. E Quem Moisés é foi solteiro claro. aí, você vai Versículo casar e ter o 10. melhor casamento do Faraó que os afirmou, seus pais tiveram. Em verdade, Você vai ter muito mais, precisareis muito mais de mesmo bom e de melhor. melhor quando eu vos deixar Eu falei ir com até vossas errado para você mulheres e entender. crianças, que o seu Ele casamento libera será multiplicadamente sua melhor esposa do que o dos e o seus seu pais. legado. Quantos solteiros recebem eu quero dizer isso? que hoje, Porque o Deus é um inimigo Deus solta de a tua esposa família. e solta o teu Deus é um legado. Deus de... Eu quero declarar que Deus o é um inimigo Deus de... solta a tua casa e os teus filhos em Então nome honre de a sua Jesus. esposa. Honre o seu esposo. Vede como tendes más Meditem na intenções. palavra. Versículo Ative 11. a frequência Não há de certa ser na sua assim, casa. mas ide somente Êxodo vós, 10, versículo os homens, e Êxodo servi a Yahvé, 10, porque isso é o que vós versículo discutistes, e os expulsaram da Quantos estão presença recebendo do essa faraó. palavra nessa noite aqui? Moisés falou assim, agora o negócio Moisés vai respondeu, pegar fogo, vai pegar havemos de ir com os pesado. nossos jovens, Porque ele está achando que ele está vamos lá brincando para o com o povo versículo de 8. Deus. Olha que interessante. Então Deus vai instruir Faraó Moisés. vira para Moisés E e falou havia assim, um quem que vai segredo embora? no meio dos israelitas. Peguem o sangue, coloquem na bacia, manchem os umbrais, e de noite eles iam em silêncio, para a outra casa, pegava ali a bacia, e lá no Egito o povo vivendo, jantando, e os israelitas correndo no meio das ruas, das casas da escravidão, ungindo as portas. Conta-se a história de que eles entraram para casa e começaram a comer o cordeiro e comer o pão, e uma menina dormiu, e 11h30 ela acorda e fala, pai, o espírito da morte veio, o espírito da morte passou, e o pai fala, pegou a filha no colo e falou, filha, o Deus de Israel vai nos proteger. E ela fala, papai, então me leva lá na porta para me ver. Já era 11h30, e eles saíram para a porta, e eles viram que a casa deles não estava manchada com sangue, e não podia pegar do vizinho, porque todos estavam nas portas. Esse pai desesperadamente correu, pegou um cordeiro, matou aquele cordeiro. A mulher desesperada estava organizando a casa com os pães. Eles mataram o cordeiro. Era 11h45, aquele sangue pingando na bacia, porque tinha todo um ritual. Ele pegou o isopo, mergulhou, e com todo o sangue ele foi e aspergiu na sua casa, bateu a porta, e desesperado ele volta para dentro da casa dele. E eles abraçados, tremendo. Quando deu meia-noite, o destruidor entrou e passou pela porta e tremeu a porta daquela casa, mas não entrou, porque eles lembraram na última hora que o sangue ainda tem poder. Talvez você está na última hora, você está brincando há muito tempo, vou na igreja quando eu quero, ensino quando eu quero, fico 1 ano sem vir, de vez em quando eu venho num culto. Isso não é aplicar sangue. Aplicar sangue é ter uma vida, uma rotina, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, domingos, todos os dias na presença de Yeshua HaMashiach, todos os dias com o Senhor. É você estar continuamente na presença dEle, dia após dia, manhã, tarde, noite, ao entrares, ao saíres, no teu choro, na tua alegria, é você ter comunhão com o Senhor. Quem está comigo? Não seja um pai que vive em Canaã,
mas os seus filhos estão no Egito. Onde os seus filhos estão? Coloca os seus filhos na casa. Coloca os teus pais, coloca os seus irmãos, coloca todo mundo naquela casa e aplica o sangue. Porque aonde o espírito da morte entrar, quando ele passar e ver o sangue, ele não vai entrar. Quantos estão entendendo essa palavra? Você e a sua casa serão salvos. Deus quer alcançar a sua casa. Deus quer alcançar a sua família. Moisés fala dos filhos para Faraó. Toda a casa vai ser resgatada. Todos os filhos. E essa é a palavra que nós dizemos sobre os céus da nossa casa. Toda a nossa casa será salva. Toda a nossa casa será guardada. Porque nós agora dizemos, tem sangue nos umbrais das nossas casas. Se coloque de pé. E você vai aplicar o sangue sobre os umbrais da sua casa nessa noite.